Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Para darmos início, vamos assistir ao quadro Fique por Dentro. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o processo legislativo, que é um conjunto de regras a ser cumprido pela Câmara Municipal para a elaboração de leis e outros atos legais. Hoje vamos falar sobre o processo legislativo, que é o conjunto de regras a ser cumprido pela Câmara Municipal para a elaboração de leis e demais atos legais. Ou seja, é o caminho que as leis seguem para virar leis. Os projetos de lei são propostas para criar ou alterar outras leis, dentro do que compete à Câmara decidir, como emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Importante esclarecer que é a lei orgânica que regra o processo legislativo municipal, junto com o regimento interno e as constituições estadual e federal. A lei orgânica municipal funciona como uma espécie de constituição do município, pois é o conjunto de leis que organiza os órgãos da administração pública, a relação entre o executivo e o legislativo e dispõe sobre as políticas públicas na saúde, na educação, no meio ambiente e nas demais áreas. Além disso, estabelece a esfera de atuação da Câmara e toda a regulamentação orçamentária do município. Mas como são propostas as leis? E qual o caminho que elas seguem? Primeiramente, é necessário que um projeto de lei seja apresentado à Câmara. Isso pode ser feito pelo vereador, pela mesa diretora, por comissões internas da Câmara, pelo prefeito ou ainda por iniciativa popular, desde que em grupo que represente pelo menos 5% da população ou dos bairros. Os projetos de lei têm que ser apreciados no plenário da Câmara, que é o espaço onde acontecem as sessões e são votadas pelos vereadores as propostas em tramitação. Mas antes da votação em plenário, o projeto de lei deve ser analisado pelas comissões da Câmara. Comissão é um órgão técnico composto por vereadores que estuda um tema específico e apresenta pareceres para auxiliar a decisão dos parlamentares em plenário. Vale ressaltar ainda que a Comissão de Justiça e Redação é a primeira a dar seu parecer, já que depende dela a tramitação da proposta apresentada, pois é ela que avalia se o projeto de lei é constitucional ou não. Assim, se a comissão decidir por unanimidade que é inconstitucional, o projeto é arquivado. Mas se a decisão da comissão não for unânime, o autor pode entrar com recurso e, neste caso, o parecer ao projeto de lei pode ser submetido ao plenário. Caso o recurso seja negado, o processo é arquivado. Se for acolhido, segue seu curso normal e vai para as demais comissões permanentes, onde receberá pareceres. Quando a última comissão der seu parecer, a diretoria de comissões o encaminha outra vez para a diretoria de processamento, onde ele fica aguardando para ser incluído na ordem do dia até ser discutido e votado em plenário. A apreciação em plenário é feita em dois momentos: o primeiro e o segundo turnos de votação. Em ambos os turnos, o projeto pode ser aprovado ou rejeitado. Caso seja rejeitado no primeiro turno, o projeto é arquivado. Se for aprovado, vai ainda para a votação em segundo turno. Depois disso, o caminho depende do tipo de projeto. Se não houver alterações, os projetos de resolução, decreto legislativo e emenda à lei orgânica são promulgados pelo presidente da Câmara. Já os projetos de lei e projetos de lei complementar são enviados ao prefeito para apreciação, podendo ser sancionados ou vetados. Os projetos de lei também podem receber emendas entre o primeiro e segundo turnos. Elas podem ser propostas pelos vereadores, já que todos eles podem participar do processo de elaboração de um projeto de lei. As comissões, o prefeito e pelo menos 5% do eleitorado municipal também têm o direito de apresentar emendas ao projeto. Se sofrer emendas, o projeto volta para as comissões, para que emitam novo parecer. Considerando o parecer das comissões, o projeto irá para apreciação e votação em segundo turno. As emendas também são votadas. Caso o projeto seja todo rejeitado, ele será arquivado. No caso de aprovação, o projeto de lei segue primeiro para a Comissão de Justiça e Redação, que irá incorporar as emendas ao projeto. Depois disso, segue para o Poder Executivo. Caso o prefeito sancione, transforma-se em lei.
Todo o processo de aprovação ou rejeição do projeto de lei poderá ser consultado por qualquer cidadão no portal da Câmara na internet. Caso o prefeito vete o projeto de lei ou parte dele, o projeto volta para a Câmara para apreciação dos vetos. Se os vetos do Executivo forem rejeitados pela Câmara, a lei deve ser promulgada. A Prefeitura tem 48 horas para isso. Se não promulgar, tal dever cabe ao presidente da Câmara 48 horas após o prazo dado à Prefeitura. Mas a nova lei pode ter sua constitucionalidade questionada na Justiça. E vamos ver agora quais foram os principais temas abordados durante a 58ª sessão ordinária que aconteceu na última terça-feira, dia 21 de setembro. Logo no início da sessão, o vereador Cláudio Leandro, do PL, apresentou um requerimento de informação acerca dos serviços prestados pela empresa Águas de Nova Friburgo. Mais uma vez estou aqui nessa tribuna defendendo um requerimento de informação, justamente porque para buscar essas informações e poder passar a população a essas informações de uma forma mais correta e mais assertiva e buscar melhorias para a nossa cidade. Hoje o meu requerimento é sobre o serviço prestado pela Água de Nova Friburgo. É uma pauta muito abordada aqui nessa casa e que procurei fazer esses questionamentos porque acredito que tem uma extrema relevância para a população, né? O que eu gostaria de entender com esse requerimento justamente informações sobre os preços cobrados a cada serviço. Eu já tenho essa experiência própria, eu sei que não é barato, não é um preço acessível, e na nossa sociedade, nós temos muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas passando necessidade, com uma renda baixíssimas, e sem condições de arcar com esses custos de algum serviço prestado pela companhia. E mesmo que esses valores sejam parcelados, mesmo assim, eles têm os valores cobrados muito altos, né? Outra questão que foi levantada nesse requerimento é a questão em relação ao tratamento de esgoto, esse esgoto doméstico, né? Eu fiz essa pergunta justamente a eles, porque apesar de também ser um termo de bastante relevância e de extrema utilidade, né, esse tratamento de esgoto, nós sabemos que eu queria saber também quais os bairros que são assistidos, que têm esse tratamento de esgoto. Fiz essa pergunta a eles também, que nós temos dúvidas sobre esse assunto, né? Eu, como moro no bairro de Varginha, toda aquela localidade, para onde que vai esse esgoto, como esse esgoto é tratado? E por que nós recebemos essa taxa de 50% do valor? Então, eu acho que é uma energia boa para a gente gastar e ter essa preocupação aqui e levar isso para a população, porque esse é o momento da gente bater aqui na tribuna, porque nós estamos sendo prejudicados há muitos anos. E eu falo pela população, que está sendo massacrada com uma taxa altíssima, e eu acho que isso aí seria até um trabalho bacana e unânime de todos os vereadores para a gente buscar uma alternativa e agora. Eu queria deixar uma parte para o nosso novo vereador Zezinho aqui e depois para o Wallace. Vereador Cláudio Leandro, pode até chamar de Cláudio Leão, porque para brigar com a Águas de Nova Friburgo tem que ser um leão. Porque desde que eu iniciei o mandato, olha que confronto com a empresa. Só que por isso que, vereadora Mayara, tem que ter muita responsabilidade na hora de dar um cheque em branco. A Casa Legislativa é a grande responsável por essa situação. Porque na época da concessão, né, deixou a bel prazer e fizeram um contrato, né, onde se beneficia exclusivamente a empresa. Tanto 6 aditivos que aconteceram, todos eles em favor da empresa, tirando direito, né, do usuário, do consumidor, tirando benefícios que o executivo tinha, né, e passando para a empresa, e
várias situações houve de mudança nesse contrato. Por exemplo, a empresa tinha que ter o seu esgoto numa rede própria. Alteraram, mexeram, hoje é rede mista. E aí vem a vergonha, né, de nos envergonhar muito, porque usando a rede mista, né, onde não tem a ET para tratamento, que ela tem a obrigação de fazer a ET para o tratamento, não usa as nossas redes fluviais, manilhas compradas com dinheiro público e cobra 50% da população. Isso é criminoso. Cobra 50% para pegar esse esgoto e contaminar os rios e escórregos da nossa cidade. O vereador Max Bill pode me confirmar isso. Ele tem um esgoto céu aberto no bairro de origem dele, que é a Chácara do Paraíso. É uma vala negra aquilo ali. Ali não tem mais água, é só praticamente fezes. E a população ali paga 50%. Então, ainda bem que nós temos um grupo novo chegando aqui, com bastante energia, porque eu já estou cansado, né, de buscar solução em relação a essa empresa, e sempre é tendencioso, sempre a favor da empresa. É inconstitucional, você não pode interferir um contrato em vigor, né, não está previsto no orçamento da empresa. É uma série de questões que nós não conseguimos avançar. Mas me tenha como seu aliado, né, porque eu estou precisando, né, de um parceiro para a gente comprar essas brigas, porque as minhas forças já estão bem minadas. Mas Pode parabéns pelo comigo. requerimento, meu voto é favorável. Pode contar comigo, Zezinho. Eu queria dar uma parte para o nosso novo vereador Wallace Piran. Parabenizo aí, vereador Cláudio Leandro, pelo tema. Eu fico pensando em vereador, a gente que é de comunidade, como lá no meu bairro, vejo muitos bairros aí, principalmente que como é que se pode assim, quando não tem a coleta do esgoto, e a gente vê que, por que cobra essa taxa de esgoto? Muitas vezes vejo como lá no meu bairro, como Chácara do Paraíso e vários locais aí que o banheiro está ali anexado ao valão ali, está jogando direto, nem na rede entra, não tem nem a coleta, mas é cobrado, né? Isso aí é um tema. Por que cobra essa taxa? Porque se nem está sendo coletado. E além do péssimo serviço também que está sendo feito de acabamento, onde a água de Nova Friburgo passa, ligando o hidrômetro, alguma canalização, aquele paralelo não fica da mesma forma nunca. O calçamento, por exemplo, de São Geraldo, era um calçamento de muita qualidade feito pela empresa Gêmeo, quando o Heraldo inaugurou em 1988. Depois que a empresa Água de Nova Friburgo começou a trabalhar com conexão de ligamento de água, o calçamento está todo destruído. Uma coisa que tem que ser revista, desde já, conte com o meu voto aí. E para finalizar, né, em suma, o meu objetivo aqui é sempre buscar o melhor para a cidade, para a população, e precisa de serviço prestado com qualidade, preços justos. Reforço aqui que eu quero, em primeiro lugar, lutar pela evolução da nossa cidade, nosso povo, e um serviço tão essencial como a água, ela deveria ter taxas mais brandas, né? E nós temos uma cidade com um recurso hídrico bastante valioso e não há necessidade disso aí. Uma partezinha para a Mayara, por favor. Acho importante a gente cobrar uma melhoria no trabalho mesmo, porque agora a gente teve a venda da SEDAI e Nova Friburgo não vai receber nenhum tipo de dinheiro por conta dessa venda. Então, se a gente não vai ter nenhum tipo de lucro para poder beneficiar a nossa população, a água de Friburgo que já foi vendida, ela tem que ser prestada com qualidade. Então, desde já, conto com a aprovação dos vereadores. Eu deixo meu muito obrigado aqui. Boa noite, gente. Após a discussão mesmo, encontra-se em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. A vereadora Priscila Pita também apresentou um requerimento de informação, porém, referente a unidades básicas de saúde do município. Porque esse requerimento se faz, o que acontece? Se as unidades básicas de saúde de Nova Friburgo realmente funcionar da maneira que tem que funcionar, desafoga o Raul Sertã, é a lógica. Se as unidades básicas de saúde do município fizer os tratamentos preventivos para a população não vai procurar o Raul Sertã, não vai lotar aquilo lá, não vai criar esse caos que está instalado em nossa cidade e nosso município. Então, esse requerimento se faz por quê, vereadores? Para a gente saber a real situação, quantos médicos tem nos postos, nessas unidades, enfermeiro, para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo. Isso aqui é uma coisa fundamental, que isso aqui tem que estar funcionando 100%, vereadora. 100% funcionando, que desafoga bastante coisa lá do hospital.
São coisas que é óbvias de ver. Só que eu não entendo porque as coisas não funcionam. Fazem os postos, botam lá, e você vai lá, está tudo mal estruturado, faltando insumos, faltando médico, uma confusão danada que ninguém entende. Aí você fica, às vezes, com um posto de saúde, com vários funcionários, sem atividade. Sem fazer nada, vereador. Só tirando pressão, coisas que não ajudam na prevenção daquela comunidade. Agora, se os postos realmente funcionarem da medida que tem que ser funcionar, desafoga. Não vai ficar essa confusão de gente dentro do Raul Sertã. E a palavra que a gente sempre fala aqui, os vereadores já falaram isso, eu vou repetir, gente. Que a gente vive falando aqui, prevenção. Prevenção. Se você chegou com um problema, se você é atendido pelo médico, você consegue se tratar ali, não se agrava. Não se agrava. Aí você não precisa ficar desesperado. Mas o que acontece? Você vai nas básicas de família. Você não consegue atendimento, muitas das vezes. Aí você fica lá, vai em uma, não pode, vai em outra, não pode. Aí você não é do bairro, você não pode. Ali tem médico, aqui não tem, fica aquela confusão. A pessoa fica igual bola de ping-pong para lá e para cá, sem saber o que está fazendo. Tiro isso lá em Olaria, a gente tem lá, ó, na Xingu, no Amarelinho, na Olaria, temos na Espírito Santo, temos Tunicaçuga, só na Olaria são 4 e não funciona 100%. As pessoas têm dificuldade, às vezes, de marcar médico. Aqueles exames no CIJAC que eles botaram, aquilo é um absurdo, que ninguém consegue fazer exame, ninguém consegue fazer nada. Aí tem que ficar pagando particular, e nem sempre todas as pessoas têm dinheiro para ficar pagando particular. Pelo amor de Deus. As pessoas não têm nem o que comer, quanto mais ficar pagando exame. E com isso o estado de saúde das pessoas vão se agravando cada vez mais. Não é impossível que uma secretária que está em frente a uma pasta tão importante como a de saúde, e o próprio prefeito, vai me desculpar, não consegue enxergar isso. Porque a gente tem que ficar vindo aqui, ficar sinalizando, falando coisas que era para ele já estar fazendo e vendo. Quem cuida dessa pasta está dando maior atenção, maior carinho a isso, para que fatos, como a gente tem presenciado, não aconteçam no nosso município. De descaso, de reclamação, como eu sempre falo, saúde é direito de todos. E isso muito me entristece. Porque é muito triste, às vezes a gente, vereador, tem que sair de casa para brigar e defender o direito que é do cidadão, que é nosso, que é a saúde. É o mínimo que o município pode fazer, é dar dignidade às pessoas, de ter seu atendimento, de poder se tratar. Ainda mais as pessoas, vereadores, você sabe disso, de mais idade, que são mais, estão mais sensitivas à doença, que tem problema de pressão. Muitas das vezes elas ficam perambulando pela cidade, porque não conseguem ajuda. Porque o posto de perto da casa dela não tem um médico, não tem as coisas mínimas para dar dignidade àquela pessoa. Então, o que eu peço com esse requerimento é para a gente ter noção, de fato, do que está acontecendo nesses postos, qual é a falta que está tendo, para ver se a gente, junto com o risco, ver com o governo, com a secretária de saúde, para tentar resolver esse problema. Porque do jeito que o nosso município está em relação à saúde, da gestão de Johnny Maico para cá, se agravou muito, piorou muito. O que estava ruim ficou bem pior. E eu tenho muita preocupação em relação a isso, porque eu sou povo, eu dependo do hospital, minha família depende do hospital, e a gente fica preocupado quando você depende de uma instituição, e você chega lá, você sabe que você não vai ter o recurso necessário para poder salvar um ente querido seu, um amigo, como a gente já perdeu tantas pessoas. O vereador Cascão do Povo apresentou um projeto de lei ordinária onde estabelece penalidades às pessoas que forem flagradas sem fazerem uso de máscaras no território de Nova Friburgo, durante o estado de calamidade pública em virtude da pandemia. A presente iniciativa é para reforçar a importância do uso da máscara no nosso município. O prefeito já fez o decreto que o uso da máscara é obrigatório, mas muitas pessoas não estão seguindo à risca o decreto do prefeito. Tem várias pessoas usando a máscara indevidamente, ou no queixo, ou debaixo do nariz aqui,
mas ela tem que ser usada corretamente. Eu vou falar uma frase aqui do novo vereador Isaac Demani, que nós estamos lutando contra um inimigo invisível. Muitas pessoas acham que já acabou a pandemia, o vírus não existe mais. Estão totalmente enganados. Gente, nós temos que fazer a nossa parte, usar a máscara sim, que a máscara, se alguém tiver contaminado e a pessoa não saiba, aí ela usando a máscara não pode passar o vírus, de repente o risco é menor de passar esse vírus. Então a gente vê no nosso município várias pessoas morrendo, várias pessoas com sequela, e você vê toda hora na propaganda, na televisão, no rádio, que a máscara é essencial. Então o uso da máscara temos que continuar sim. Então nós temos que fazer a nossa parte. Então a nossa parte é continuar usando a máscara corretamente e usando ela sim, porque hoje praticamente o uso da máscara virou uma peça íntima. Você tem que usar ela todos os dias. Então por isso que fiz esse projeto, porque aquelas pessoas que não querem respeitar o uso da máscara, então ela tem que ser penalizada. Então a gente está fazendo isso para ajudar você que não gosta de usar a máscara, para ajudar você que acha que a pandemia acabou, para ajudar você que acha que você não pega o vírus. Então nós estamos aqui para defender a sua saúde, a sua vida e a vida do próximo. Vou dar uma parte para o novo vereador André, professor André, depois para o novo vereador Wallace. Boa noite a todos. Parabéns, vereador Cascão, pelo seu projeto de lei. Realmente é muito importante. A gente sabe que a vacina já está bem avançada e isso dá uma falsa sensação, né, de segurança, que a gente sabe que até a própria vacina, ela não garante que a gente pegue a Covid. Ela diminui os riscos e diminui também que seja mais grave. Mas a gente sabe que no hospital, eu andei fazendo mais visitas nos hospitais, de relato de pessoas que já tinham tomado até a segunda dose e estavam internados. Então, parabéns, temos que continuar assim, fazendo uso da máscara, álcool em gel, o distanciamento social, isso é questão de segurança, é a questão de prevenção contra a doença. A doença não vai sumir assim, a gente está tomando vacina, fazendo as precauções, mas a gente corre o risco de pegar assim mesmo. Então, pode contar com o meu voto. Falar para vocês que estão nos assistindo, para toda a população, para todos nós, é uma briga com o invisível. Então, é uma luta de todos nós contra esse vírus. E vamos juntos seguir os protocolos de segurança. Muito obrigado, vereador. Obrigado, professor André. Vou dar uma parte para o novo vereador Wallace, depois de seu e o vereador Zazinho do Caminhão. Parabenizo aí, nobre vereador Cascão, por esse projeto aí. E eu vejo assim, muitos mercados aí, a gente não, pelo menos observa, não estão fazendo mais o aferimento da temperatura. Então a gente vê o distanciamento social. Muitas vezes não há mais marcações nas lojas. Então acho que tem que haver essa iniciativa, tem que ser mantida. Como Vossa Excelência falou aí, é um inimigo, né, invisível, e a doença continua. Você vai lá no hospital, todo dia tem pessoas internadas, porque muitas vezes a gente está, nós mesmos, estamos relaxando, a gente tem que se manter e fazer a campanha, né? Ditar esse uso de máscara é essencial, é a única forma que foi analisada, né, e passada para a população mundial. É a única barreira que tem como fazer. E a vacina, claro, tem que vacinar, mas acho que o uso de máscara tem que ser mais cobrado pelo poder público. E também essas lojas, mercados, eu tenho visto, entro várias vezes, unidade bancária mesmo, a gente entra e muitos eu tenho visto que não está mais com álcool em gel e está aglomerando. Então acho que tem que ter uma fiscalização, haver uma nova restrição aí, e que a prefeitura, que o governo municipal e a gente também possa somar, para que a doença não avance novamente no município. Desde já, parabenizo e conte com o meu voto aí.
Obrigado, novo vereador Wallace Peran. Agora eu vou dar uma parte ao novo vereador Dirceu. Vereador Cascão, já te parabenizo aí, né, pelo projeto de lei. Confesso que na semana passada fiquei bastante preocupado quando eu fiquei ciente da quantidade de pessoas assim ao meu redor que não tinham tomado a vacina, né? Só na parte da manhã, assim, lá na minha área, que é um local bem, que não tem, né, tantos habitantes, mais de 100 pessoas compareceram ao posto para repescagem. Então a gente fica bastante preocupado. E a questão do distanciamento, do uso de máscara, né, e da vacina, eu acho que é a única maneira que a gente tem de vencer essa pandemia. E a gente vê que vem dando resultado, né? Os hospitais estão com taxas menores de ocupação, então a gente precisa seguir firme nesse propósito para que a gente possa viver aí dias melhores, tá bom? Parabéns e conta com o meu voto favorável. Obrigado, novo vereador Dirceu. Vou dar agora uma parte ao novo vereador Zezinho do Caminhão, depois o novo vereador Carlinho do Kiko. Vereador Cascão, excelente iniciativa, porque a questão da máscara não partiu da sua cabeça, não partiu da cabeça das pessoas que andam pela rua, ele é científico. São as mesmas pessoas, né, que dedicaram anos da sua vida para criar a vacina do sarampo, da poliomielite, né? São essas pessoas que se dedicam boa parte da sua juventude estudando para se tornar cientista, né, e para ir elaborar as regras. E eles têm dito, né, tanto eles quanto os médicos que os acompanham, que uma das maneiras de se combater essa pandemia, não sendo, né, foco de transmissão, é através da máscara. Infelizmente, a falta de consciência de alguns, de determinados grupos, a gente passa por isso. Há pouco tempo eu estava na fila do posto de saúde, né, justamente no local que a pessoa vai atrás de atendimento, e tinha um senhor, né, tinha 6 pessoas na fila, eu era uma dessas pessoas. O único que não estava com máscara era ele, e ele estava muito debilitado. Qual é o problema de saúde que ele tem ali? Eu não sei. Ele poderia ser um agente desse contaminando outras pessoas. Então ele só pôs a máscara porque uma pessoa na fila, indignada, nós tentamos conscientizá-lo, não conseguimos, foi lá e falou com a diretora do posto, que disse que se ele não colocasse a máscara, ia pedir o guarda para retirar ele da fila. Quer dizer, então, tem que ter penalidade, não tem jeito, tem que doer no bolso. E aí o seu projeto é excelente. Eu aproveito, né, para enaltecer a emenda do vereador Wellington, que ajusta, né, e regra melhor o projeto. Então, conta com o meu voto favorável. Obrigado, novo vereador Zezinho do Caminhão. Vou dar uma parte para o novo vereador Carlinho do Kiko, depois o novo vereador Wellington, depois o novo vereador Zé Roberto. Vereador, parabéns aí pela sua atitude. Eu também vou nessa linha com o senhor, porque a máscara é muito importante e tem pessoas que levam até isso na brincadeira. Então, o que for para prevenção à saúde da nossa população, inclusive a nossa, eu voto favorável com o senhor. Muito parabéns aí. Obrigado, novo vereador Carlinho do Kiko. Agora o novo vereador Wellington Moreira. Obrigado pela parte aí. Eu vou. O professor André foi muito feliz na colocação de que transmite até uma sensação de segurança, ou seja, uma falsa sensação, né? E as pessoas acham que só pelo fato de ter tomado 2 vacinas que não vão, né, pegar esse vírus aí. Mas eu quero agradecer e aproveito a oportunidade também para pedir à secretaria, logo após, né, o prefeito sancionar, que já coloque aqui em todas as dependências aqui da casa, e que eu espero que todos cumpram rigorosamente, porque eu já vi aqui funcionários que infelizmente não estão cumprindo, e a gente pede e não cumpre. Tá? Parabéns aí por o senhor também ter deixado eu participar, né, porque não só vai ser cobrado do poder do setor privado, como também do poder público. Muito obrigado. Obrigado, novo vereador Wellington Moreira. Agora uma parte para o novo vereador José Roberto. Vereador Cascão, parabéns por esse projeto maravilhoso. A gente, infelizmente, sentimos na pele, tivemos parentes. Eu perdi minha mãe em janeiro, né, com essa doença terrível.
mas a gente verifica que coloca quando surgiu o protocolo de ter que usar máscara, as pessoas de mais idade, as pessoas... muita gente, às vezes, não acreditando, né? Muitas vezes vai lá, não importa, que é importante, não gosto de usar isso, que me sufoca. Mas foi difícil, mas hoje, graças a Deus, todo mundo tem que entender que isso, a máscara é uma das partes que ajuda bastante, né, a não proliferar, às vezes a pessoa contaminada e também não se contaminar. Às vezes a pessoa contaminada, espia, você está protegido, essa parte aqui. E nós vimos que várias máscaras foram produzidas de forma errônea e depois acertaram como que deveria ser. E hoje é necessário, inclusive, nos próprios bancos, muitas das vezes, não só no banco, nem em vários locais, a gente vê muitas pessoas não utilizando, achando que somente aquela proteção vai adiantar. Tem gente que, além da máscara, ainda usa aquele shield, né? Shield para proteger, mas muita gente não está nem aí, nem esquenta a cabeça. Mas parabéns, é melhor doer no bolso, e quando dói no bolso, muitas das vezes é que a pessoa realmente toma providência e se cuida. Parabéns mais uma vez. Obrigado ao nobre vereador José Roberto, então, que foi solicitado pelo presidente da Câmara, vereador Wellington Moreira, 2 alterações no projeto. São elas: artigo 2º, é obrigatório, contida no artigo 1º desta lei, entenda-se os servidores públicos e os funcionários de empresa, indústria e comércio e prestadores de serviço. Artigo 3º, é vedada a entrada ou permanência de pessoas sem máscara em locais de acesso coletivo, devendo o responsável adotar medidas cabíveis para garantir o respectivo cumprimento. Então, gente, a gente ouve falar, vacina boa é vacina no braço, com certeza. E proteção é usar máscara, sim. Álcool em gel, sim. Então nós temos que fazer a nossa parte. Assim, visando melhor para a sociedade e acreditando nos estudos que demonstram que o uso da máscara é eficaz no combate à Covid-19, que solicita a aprovação dos nobres pares. Obrigado, presidente. Portanto, após a discussão, mesmo enquanto em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Já o vereador Maxi Bill do Avante apresentou um requerimento de sessão solene a ser realizada no dia 29 de setembro, às 18 horas, em homenagem ao Dia do Policial Civil. E pela primeira vez, a casa tem um policial civil. Na história da Câmara, ou pelo menos até que me foi passado pelos colegas mais antigos, a gente nunca teve um policial civil na Câmara de Vereadores. Então, não poderia deixar de prestar essa homenagem. Vai ser uma grande oportunidade de unir os amigos que eu fiz lá, que eu tenho lá, e os amigos que eu estou fazendo aqui. Então, eu conto com vocês para esse dia. Vai ser no dia 29, na próxima quarta-feira, às 18 horas. Nós vamos trazer um pouquinho da história da Polícia Civil, trazer a estrutura que a Polícia Civil tem atualmente, o que a gente tinha e o que a gente imagina que a gente pode ter de estrutura para melhorar a nossa atuação na cidade. Então, assim, tenho certeza que para mim vai ser um momento muito emocionante e eu vou ver meus amigos com distintivo aqui e os meus novos vereadores juntos e a gente podendo debater um pouquinho a nossa Polícia Civil, tá bom? Obrigado a todos. A parte, Valse. Sou a Polícia Civil? Você assinou o projeto comigo? Vamos estar junto, ô vereador, nessa data tão importante, né? E até mesmo para a gente poder explicar um pouquinho mais para a população a respeito do trabalho e a importância que a Polícia Civil realiza não só na nossa cidade, né? Mas a importância também que a polícia tem com relação a todas as ocorrências que chegam até uma delegacia. Parabéns. Obrigado. Então, peço aos nobres colegas a aprovação tanto da audiência pública sobre o Carnaval, como também da sessão solene da Polícia Civil. Só para deixar a audiência pública do Carnaval, dia 6 de outubro, às 18 horas. E a da Polícia Civil, dia 29 de setembro, às 18 horas também. Após a discussão, os requerimentos encontram-se em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. E vamos ver agora o que aconteceu na 59ª sessão ordinária que ocorreu na última quinta-feira, dia 23 de setembro. Logo no início da sessão, o vereador Ângelo Gaguinho, do Democracia Cristã, voltou a criticar o serviço de iluminação pública que vem sendo realizado pelo governo municipal. Tive ontem, lá no Amparo, na rua José Joaquim Maia,
que os próprios moradores estão botando iluminação do seu bolso. Estão comprando lâmpadas e pagando alguém para ir lá e botar. Foram 4 pontos de iluminação que o próprio morador foi lá e botou do seu bolso. E uma outra coisa, a taxa continua vindo. E existe um projeto nessa casa para a gente tentar cancelar a taxa de iluminação. E esse projeto ainda não chegou para ser votado. Não chegou, eu não sei por que está demorando tanto esse projeto. Esse projeto demora. Passa na mão de um, passa na mão de outro, e ninguém sabe onde está o projeto. Ninguém sabe. Então eu vou procurar saber onde está esse projeto amanhã. Amanhã eu vou procurar saber onde está esse projeto amanhã. E na terça-feira, na próxima sessão, eu vou falar onde está o projeto. Por que o projeto não veio para votação? Porque está avaliando, então o projeto já passou na mão de todo mundo. Se encontra dentro de um gabinete que na terça-feira eu vou saber aonde que está. Amanhã eu vou procurar onde está esse projeto e na terça-feira eu vou falar. Eu vou falar onde está o projeto e por que está escondido. Por que o projeto está escondido? Porque o governo fala de rombo, mas no bolso da população pode ter rombo? Não é isso, Maico? Então pode ter rombo? Então, para você ver, lá em Amparo, os próprios moradores compraram do seu bolso para colocar lâmpadas. Porque a prefeitura não bota. E continua pagando essa taxa. Então, amanhã eu vou procurar saber onde está esse projeto, vou em gabinete de cada vereador e vou procurar saber onde que está, que na terça-feira eu vou falar aonde que está o projeto e por que o projeto está escondido. Então é isso que eu quero dizer aqui. Boa noite a todos. Já o vereador Max Bill apresentou um requerimento de informação referente aos cargos comissionados e à folha de pagamento da Prefeitura Municipal. Eu decidi realizar esse requerimento de informação, tendo em vista que a gente tem escutado muitas histórias, boatos, corredores, né? Vem história de lá, vem história de cá, e a gente, como Poder Legislativo, fiscalizador, tem que estar por dentro, saber a real situação da coisa. Então, são alguns pontos que eu determinei aqui para a gente tomar ciência, até para que a gente possa contribuir com a gestão. Existe esse termo de ajustamento de conduta? Existe um limite de nomeações? Segundo, esse limite está sendo cumprido? Não está sendo cumprido? Qual secretaria que tem mais nomeação? Qual secretaria que tem menos nomeação? Então, acho que é nesse sentido, da gente entender a gestão e saber o que está acontecendo. Eu citei particularmente a Secretaria de Serviços Públicos, porque eu vejo o Eduardo com grande dificuldade pessoal. Né? Isso é inegável. A gente olha que ele tenta, é um rapaz que se esforça, tenta atender as demandas dentro do possível, mas que ele mesmo sabe que tem deficiência de equipe e de estrutura para trabalhar. Então, eu fiz uma pequena consulta no portal e vi que tinha 180 nomeados na secretaria. Não sei se boa parte está de licença, está de... Né? Resumindo, eu quero entender as nomeações, entender a deficiência, entender se esse termo que foi apresentado em determinado momento, ele também condiz com a realidade. Aqui também, eu não vou ser leviano de acusar o governo, talvez esse termo de ajustamento de conduta não seja suficiente, talvez seja um número de nomeados muito pequeno para o tamanho da máquina pública. Então, o requerimento é para isso, porque a gente tenha documentado a real situação e que possa entender, será que é possível cumprir esse termo de ajustamento sem prejudicar a qualidade de serviço público? É um questionamento que a gente tem que fazer. Né? Hoje nós estamos aqui, eu não esperava mais ser vereador. Foi uma situação que aconteceu na minha vida e hoje eu estou aqui. Não sei, de repente, um dia eu posso estar na prefeitura.
E eu não vou acusar o prefeito de estar com uma grande quantidade de nomeações sem saber se esse número que foi ajustado é um número que vai dar a qualidade de serviço público. Eu vou começar com conselheiros à parte pelo novo vereador Zezinho. Vereador Max, o senhor está dentro das suas atribuições, né? É muito pertinente o requerimento, porque não pode pairar dúvida, né, sobre nossos mandatos. Né? Um dos maiores problemas crônicos da prefeitura, né, como que a prefeitura tem praticamente 7 mil funcionários, são 6.300 e poucos funcionários, e você vai em todas as secretarias, há carência, todas. Né? E como que nós temos esse número alarmante de funcionários? Boa parte é o inchaço da máquina pública, né, com funcionários burocráticos. Né? E muitos deles vêm através do cargo de confiança. Né? E aí, às vezes, você deixa de preencher um quadro tão necessário, né, porque você precisa daquele profissional, mas aí você tem uma nomeação, né, aonde contempla alguém. Né? Então é importante, isso é um histórico dos governos, e nós precisamos entender, até porque não adianta fazer TAC com o Ministério Público, seja qual for o Ministério Público, se não for cumprido. Né? Já houve uma flexibilidade na questão dos RPA, né, que a gente sabe da necessidade, mas pelos caminhos mais complicados que se escolheu para tentar, digamos, resolver algumas questões. Então, eu sou contra com o meu voto favorável, muito pertinente o seu requerimento, né, e que se esclareça, né, e que, se tiver alguma coisa que não está caminhando certo, que alerte, que mostre o caminho que não deva seguir. Obrigado aí, conta com o meu voto favorável. Obrigado, vereador Zezinho. É exatamente isso. Até quando eu solicitei, está aqui no requerimento, para identificar por secretaria, para a gente analisar, de repente, com gestão, fazer uma redistribuição e atender aquela secretaria que está mais deficitária. Uma parte, a nova vereadora Maiara Felício. Eu vou aproveitar, dar uma boa noite, né, a todos os companheiros aqui dessa casa, quem está assistindo, mas vou aproveitar esse momento para parabenizar a sua conduta. É muito importante a gente ver pessoas comprometidas como o senhor, vereador, porque, de fato, a gente escuta muitas coisas, a gente recebe muita coisa, e o senhor não está sendo leviano, né, de levantar hipóteses antes de investigar. E o requerimento de informação ele consegue trazer para a gente maior nitidez sobre o tema, para que a gente possa, de fato, entender a realidade, denunciar se for preciso, mas também direcionar um caminho para a gente acertar. Parabéns, conta com o meu voto favorável. Beleza, obrigado, vereadora Maria Felícia. É nesse sentido, né? Sem acusações, mas para entender o cenário. Uma parte ao vereador Wallace Merchiona. Vereador Max Bill, parabéns por esse requerimento de informação. Eu recebi um convite do prefeito na época para assumir essa pasta, né? E eu recusei, justamente porque eu não estava conseguindo entender a questão dessas nomeações por vários sentidos. E eu pontuei, né, dentro do meu ponto de vista ali, a necessidade de terceirizar parte dessa secretaria, justamente para poder agregar todos esses funcionários que estão pela prefeitura, eles passarem a estar por essa empresa terceirizada e aumentar esse efetivo. Então, como eu vi que não havia, na época, essa possibilidade, eu recusei o convite. Então, isso que o senhor está falando é fundamental. E o senhor vai ficar assustado com o que o senhor vai ver, com relação à quantidade de funcionários que tem nessa secretaria, com tamanha responsabilidade que é cuidar da manutenção da cidade. Parabéns. Obrigado, Wallace. E eu sei que uma das vantagens do secretário Eduardo é realmente a terceirização de parte desse serviço. Ele entende que ele não consegue atender e me parece um jovem assim, bastante aplicado, com bastante critério, e sei que faz parte da vontade dele terceirizar boa parte desse serviço. Durante a hora livre, o vereador José Roberto Fuli, do PSC, falou sobre suas atividades parlamentares no bairro Cascata. Local que a gente passou a conhecer, mas nunca o poder público esteve lá fazendo nada, nunca. Sempre foi Casimiro de Abreu que estava fazendo alguma coisa lá. E assim que nós descobrimos, através de um amigo que tem uma casa lá, nós logo contactamos o poder público municipal, o prefeito João de Maio, o Serginho e o secretário. Houve o primeiro momento deles ir lá conhecer também o espaço, ficaram espantados, que não sabiam também que aquilo ali era
era a região de Nova Friburgo. E, por último, nós conseguimos também uma reunião com os prefeitos de lá, prefeito de Casimiro de Abreu e vice-prefeito e secretário, também o prefeito de Nova Friburgo, o vice-prefeito e secretário. Também tivemos lá o nobre colega, que a gente está sempre dividindo nosso carro, o vereador Zé Carlos Schwab, que também esteve lá presente nessa reunião. A Energisa Nova Friburgo esteve lá, porque eles não são abastecidos pela Energisa, é abastecido pela Enel, e a energia lá é de pior qualidade possível, segundo eles. Isso já está sendo resolvido, a Energisa até esteve lá, isso aí eles estão vendo, a Energisa esteve lá olhando, consegui levar os técnicos lá. Enfim, é um lugar de pórtico turístico muito forte, Cachoeira da Fumaça, né, Zé Carlos? Uma coisa linda que eu nunca vi na minha vida. Cachoeira da Fumaça, então, aí em Cascata, coisa muito linda. Nós passamos ali também em São Romão, chegamos a visitar o resort São Romão, e as águas, né, a quantidade de água que tem naquela localidade. O vereador Zé Carlos, né? Muitos amigos, muitas pessoas. Muita gente frequenta ali, nem sabe que ali é Nova Friburgo, do outro lado da ponte. É Nova Friburgo. Mas, e o povo, você vê, se o prefeito Johnny ainda falou, se o legislador, o prefeito fosse pensar, eu não vou fazer por causa de voto, ninguém ia fazer nada lá. Mas porque eles votam em outro lugar, não tem nada a ver. Eles têm direito e o direito deles tem que ser exercido. Em seguida, os vereadores Cláudio Leandro, do PL, e Wallace Merchioro, do Republicanos, foram à tribuna em defesa de um projeto de indicação legislativa, onde instituem como essenciais todas as atividades religiosas e concedem livre exercício de cultos em situação de calamidade pública, como a pandemia, por exemplo. O projeto foi aprovado por unanimidade. Na sessão plenária de quinta-feira na Câmara Municipal, os vereadores Wallace Merchioro e Cláudio Leandro apresentaram um projeto de lei ordinária que visa apoiar de forma religiosa e espiritual aqueles que buscam forças para suportar momentos difíceis como esses vividos na pandemia. O projeto institui como essencial todas as atividades religiosas e concede o livre exercício de culto em situações de calamidade pública como a pandemia. Na verdade, a religião, ela impulsiona a fé, ela impulsiona a esperança e principalmente a caridade, né? A pessoa, ela ganha mais força, coragem para o enfrentamento dessas adversidades. O parlamentar Wallace Merchioro, que também atua como pastor, falou da importância do tratamento espiritual que os templos religiosos fornecem aos seus seguidores. Esse projeto, ele visa justamente isso. Permitir que o templo não seja confundido com academia e nem com shopping. Que haja uma separação, porque quando o corpo está doente, nós vamos até os hospitais tratar do corpo. Mas quando a nossa alma está enferma, quando nós estamos precisando de uma orientação espiritual, são os templos que nós encontramos esse refúgio. Então, tornar os templos essenciais significa que, mesmo em momentos difíceis, a nossa população vai poder contar com o auxílio dos templos religiosos na questão de assistência. Ele também ressaltou que o projeto contempla todas as esferas religiosas sem discriminação. Garante, através dessa lei, a partir de hoje, a lei que vai garantir as pessoas a terem esse auxílio, a buscar esse emergencial, né, social, espiritual, e é um projeto para todos os segmentos, todas as religiões são contempladas através desse projeto. Eu fico muito feliz em estar fazendo parte dessa construção de uma nova época, de uma nova geração aí para a nossa cidade. Já o vereador Cláudio Leandro pontuou a atuação dos templos religiosos na assistência social da população. E essa lei ela é justamente para reforçar, porque nós ainda estamos vivendo a pandemia e a importância da igreja na sociedade ela é unânime, ela é incontestável. O vereador Maicon Queiroz, do PSC, falou sobre uma reunião que aconteceu durante a última semana entre o prefeito Johnny Maicon e médicos no Hospital Municipal Raul Sertã. A reunião, que aconteceu na manhã da última quinta-feira, contou com a presença dos vereadores Maicon Queiroz e Ângelo Gaguinho e também da vereadora Priscila Pita. Além dos parlamentares, o prefeito Johnny Maicon e a secretária de Saúde do município, Nicole Cipriano, também compareceram, juntamente com os médicos que trabalham no Hospital Municipal Raul Sertã. Durante a sessão ordinária que aconteceu na noite da última quinta-feira, o vereador Maicon Queiroz falou sobre os assuntos tratados no encontro. Nessa reunião foram questionadas várias situações com relação ao médico, principalmente
a questão deles não conseguirem salvar vidas, como eles regem quando fazem lá o seu juramento, quando terminam a sua faculdade de medicina, porque falta medicamento, falta material de qualidade no Hospital Municipal Raul Sertã. Eu vi médicos emocionados virarem para o prefeito e falar: o senhor não sabe o que é você ver um paciente morrer sem você poder salvar a sua vida. O senhor não sabe disso, o senhor não sabe o que é isso. Ainda de acordo com o vereador, os problemas não se limitam ao Hospital Municipal Raul Sertã. São 9 meses de gestão, vidas estão se perdendo, pessoas estão morrendo. Pessoas estão morrendo por falta de exame, porque deixaram vencer o processo. Eu entrei até com uma ação no Ministério Público com relação a isso. É absurdo o que está acontecendo. E, infelizmente, não é só no hospital, é nos postos de saúde. Falta medicamento, falta médico. Ainda durante a entrevista, o vereador citou o caso de uma paciente que precisa urgentemente de uma cirurgia, mas sequer conseguiu ser examinada. Ela deu uma pequena topada no chão, foi para o hospital e está lá 2 meses esperando o exame para ver essa amputação do pé, do dedo. E o que acontece? Só está piorando, daqui a pouco ela vai ter que perder o pé e até parte da perna. Por fim, o vereador citou que os problemas na gestão da saúde municipal também estão sendo causados por divergências internas do próprio governo. Nós vemos um secretário de governo que era vereador dessa casa, que está tentando fazer o bem pela saúde, tentando mudar, e pessoas do próprio governo puxando para trás por ego. Enquanto isso, pessoas estão morrendo. Chega, está na hora de mudar isso. E vamos ver agora o quadro Vereadores em Ação. Ao fim das 2 sessões ordinárias, a nossa equipe de reportagem conversou com alguns parlamentares. O vereador Cláudio Leandro falou sobre seu requerimento de informação acerca dos serviços prestados pela empresa Águas de Nova Friburgo. A empresa precisa de melhorar muito, né? Para começar pelos preços que ela vem cobrando para a população. Esse requerimento é justamente para a gente dar a resposta mais assertiva para eles em relação às dúvidas que é gerada em relação ao que eles cobram. A gente vem recebendo bastante denúncia por parte da população. Isso já se arrasta durante anos e anos, e a gente sabe que a gente já herdou esse problema de governos passados. Eu acho que é um enfrentamento que é válido. Tudo que se trata em prol da população, a gente tem que estar engajado. E esse requerimento é algumas dúvidas de preço, que chegou alguns no meu gabinete, algumas reclamações, e a gente precisa de resposta para isso. Como eu relatei ali, a gente está vivendo uma pandemia onde a população está cada vez ficando mais empobrecida, e a gente vive numa cidade com bastante recursos hídricos, E já... Por que esse preço? Porque tarifas tão caras e assim mal prestados. São serviços mal prestados, com águas às vezes de uma qualidade tão boa, e a gente precisa dessa resposta para passar para a população. O senhor é vereador do bairro de Varginha, atua muito pelo seu bairro. Como que está sendo a atuação dessa empresa, especificamente lá no seu bairro? Eu acredito que está muito parecido com os outros bairros. Péssima qualidade, e o preço abusivo. E assim, os reparos que ela geralmente ela faz nas vias são de péssima qualidade quando faz, e tem que haver muitas famílias ficando sem água. E quando você vai buscar resposta para isso, tem uma dificuldade enorme para a gente passar para a população. Eu acho que elas deveriam se preocupar um pouco nessa questão de dar um melhor atendimento. E a gente não vê isso por parte deles. A gente vê uma empresa preocupada só no seu lucro e não em atendimento. O vereador Ângelo Gaguinho também falou sobre o seu requerimento de informação referente à alimentação do Hospital Municipal Raul Sertã. Eu tenho andado muito lá dentro e os funcionários estão reclamando muito da alimentação que são servidos lá dentro.
muitos me relatam que até cabelo, coisa estranha, mal feita, entendeu? Então aí isso já não é de hoje, é de muito tempo. Eu andei pesquisando e realmente as pessoas, os funcionários, a maioria dos funcionários estão trazendo comida de casa, que não aguenta mais comer essa comida. E recentemente a própria Justiça cancelou esse emergencial que foi feito, hein, que tem irregularidade. Então, esse pedido vem a encontro para saber se realmente o que está sendo feito, quais são as alimentações que estão sendo servidas, como que estão sendo servidas, como que está sendo, porque no edital fala uma coisa, se falar de 9 milhões, e uma firma ganhou, pelo que eu estou sabendo, por 3 milhões, há algo errado aí. Então, não tem funcionário suficiente, então, pouco tempo. Teve uma pessoa que foi fazer a faxina lá dentro da cozinha, encontraram várias irregularidades, até barata, coisa mofada, coisa que realmente as pessoas ficam indignadas. Então, é por isso que os funcionários me procuraram, eu conversei com alguns pacientes que me relataram a mesma coisa, que muitas vezes a comida chegou fria, nem café da manhã tinha. Então é por isso que foi feito esse requerimento para saber a real situação da alimentação dos funcionários e dos pacientes, que não pode ficar do jeito que está. Quem também falou sobre o requerimento de informação foi a vereadora Priscila Pita, do Cidadania. O que acontece? Eu quero saber, né, quantas UBS tem funcionando, questão de funcionários, como é que está, de médicos, para quê? Porque o que eu sempre falo aqui, que eu vivo falando desde quando eu assumi a Câmara de Vereadores, é a questão de prevenção. Se as UBS estiverem funcionando direito, as pessoas vão poder procurar lá, vai poder fazer seu tratamento, sem precisar afogar o Raul Sertão, como está acontecendo hoje. O que acontece hoje é que o Raul Sertão está superlotado, qualquer coisa que acontece, o pessoal está procurando o Raul Sertão. E as UBS foram feitas para quê? Para exatamente captar a pessoa da comunidade para que isso não aconteça. Só que o que eu estou vendo é um descaso em relação a isso. Então, o que eu quero é que as UBS funcionem para que as pessoas tenham dignidade no tratamento, para que quando chegar no hospital não chegue em estado grave como tem chegado e tem acontecido lá. Daí tem que, sei lá, ficar interferindo em situações que é direito da população. Já falei isso, população, saúde é direito de todos. Chegou lá, não quer atender, chama a polícia. Mas as UBSs foram implantadas no município, na época da prefeita Saudade Braga, para isso, para fazer o tratamento preventivo, para você ficar perto da sua casa, você não precisa se deslocar de onde você mora. E no momento que a gente tem visto, é que não está funcionando da maneira que deveria funcionar. Por isso, requerimento de informação, para que a gente, através de como é que se detectar o que está acontecendo, para poder também estar levando soluções para tentar solucionar esse problema grave que a gente está vivendo na saúde do nosso município. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e seu carinho. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima noite e até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui na TV Câmara.